Imagine só como nossa sociedade enxerga a solidão com um olhar tão distorcido. Desde pequenos, somos ensinados que ficar sozinho é um problema, quase uma falha que precisa ser corrigida. É como se fosse uma doença contagiosa, algo a ser evitado a todo custo. Mas e se eu dissesse que essa ideia é uma das maiores armadilhas que nos aprisionam sem que a gente perceba? O medo de estar só nos mantém reféns de um sistema que depende da nossa insegurança para funcionar. Pense nisso. Quando você vê alguém almoçando sozinho num restaurante, qual é a primeira coisa que vem à cabeça? Que algo está errado, não é? Ou quando alguém escolhe viver sem um parceiro, logo surgem olhares de pena, comentários sobre como deve ser triste, como se faltasse algo essencial. Por que essa aversão à solidão? A resposta é simples e ao mesmo tempo assustadora. Uma pessoa que se sente bem consigo mesma é uma pessoa livre, e a liberdade assusta quem precisa do nosso desespero para sobreviver. Nosso mundo foi construído para nos fazer depender de coisas externas. A economia nos convence de que a felicidade está nas compras. A indústria do entretenimento nos diz que precisamos de estímulos constantes para não cair no tédio. As relações tradicionais nos fazem acreditar que somos incompletos sem alguém ao lado. Mas tudo isso desmorona no momento em que descobrimos que já somos inteiros. Quem se sente bem sozinho não precisa encher o vazio com compras, não foge de si mesmo com distrações, não se agarra a relacionamentos por medo da solidão. E é justamente por isso que esse tipo de pessoa é inútil para o sistema. Ela não pode ser manipulada pela carência, pela ansiedade ou pela sensação de que falta algo. Desde cedo somos incentivados a socializar, a fazer parte de grupos, a nunca ficar parados. Não há nada de errado em conviver com os outros, mas o curioso é que nunca nos ensinam a valorizar a companhia de nós mesmos. Uma criança que prefere brincar sozinha logo vira motivo de preocupação. Será que tem algum problema? Por que não é mais sociável? Como se a capacidade de estar bem consigo fosse um defeito e não uma habilidade. Não estou dizendo que devemos nos isolar do mundo ou que as conexões humanas não importam. Isso seria absurdo. Somos seres sociais, mas há uma diferença enorme entre escolher estar com os outros por prazer e se agarrar a eles por medo. E a sociedade faz questão de apagar essa diferença. Quando você não suporta ficar sozinho, quando precisa de barulho, de companhia, de distrações o tempo todo, o que está tentando evitar? Está fugindo de si mesmo, do silêncio, daquela voz interior que insiste em ser ouvida. E o sistema adora essa fuga, porque enquanto você corre, você consome, você se adapta, você permanece dentro dos limites do que é esperado. Mas há algo que ninguém quer que você descubra: solidão não é o mesmo que estar sozinho. Solidão é falta, é angústia, é a sensação de que algo está faltando. Já a verdadeira solidão é plenitude. É reconhecer que você não precisa de nada fora de si para se sentir completo. Os grandes mestres espirituais sempre souberam disso. Buda meditou sozinho sob a árvore. Jesus passou 40 dias no deserto. Os taoístas se recolhiam em montanhas. Eles não faziam isso por desprezo às pessoas, mas porque sabiam que no silêncio e na solitude é possível ouvir o que o barulho do mundo abafa. Quando você está sozinho, descobre quem realmente é, além dos papéis que interpreta, além das máscaras que usa. Descobre o que realmente pensa, e não o que te ensinaram a pensar. Descobre o que deseja, e não o que te convenceram a desejar. Encontra seu próprio ritmo, sua própria essência. E essa descoberta é perigosa para um sistema que depende da sua conformidade. Pense numa pessoa que gosta da própria companhia, que acha suas ideias interessantes, que não precisa da aprovação alheia para se sentir valiosa. Essa pessoa não vai gastar dinheiro em coisas desnecessárias para impressionar gente que não gosta. Não vai permanecer num relacionamento tóxico só por medo da solidão. Não vai aceitar um emprego que destrói sua alma só pelo status ou pelo salário. Quem se sente completo sozinho é uma ameaça à ordem estabelecida, porque descobriu o segredo que o mundo tenta esconder. Você não precisa de quase nada do que te dizem que precisa. Não confunda solitude com isolamento. Isolamento é algo imposto, é rejeição. Solitude é escolha, é um estado positivo. E aqui está o paradoxo: só quando você se sente bem sozinho é que consegue ter relações verdadeiras com os outros. Quando você precisa dos outros para se sentir completo, seus relacionamentos viram transações. Você usa as pessoas para preencher um vazio, e elas fazem o mesmo com você. Há uma desesperança nisso, um apego que passa por amor, mas não é. É apenas medo compartilhado. Mas quando você se basta, quando aprende a encontrar paz na sua própria companhia, seus relacionamentos mudam. Deixam de ser sobre necessidade e passam a ser sobre escolha, sobre conexão genuína. E aí sim o amor se torna algo poderoso, livre e transformador.
não é tão forte quanto pensava, que suas convicções não são tão firmes, que suas motivações não são tão nobres quanto gostaria de acreditar. Mas é exatamente nesse momento que a verdadeira transformação começa. Porque só quando você encara essas verdades incômodas é que pode começar a trabalhar com elas, em vez de fugir delas. E aqui está o paradoxo. Quanto mais você se conhece, menos precisa se defender. As máscaras caem não por fraqueza, mas porque você percebe que não há mais necessidade delas. Você não é mais refém das opiniões alheias porque já se aceitou com todas as suas contradições, falhas e potencial. Isso não significa que você se torne indiferente ao mundo, mas que deixa de ser controlado por ele. A solidão bem vivida não é um vazio, mas um espaço de criação. É onde você pode ouvir sua própria voz sem o ruído das expectativas. É onde nascem as ideias que realmente importam, os projetos que carregam sua essência, as decisões que não são ditadas pelo medo. Pense em todos os grandes artistas, pensadores e líderes que moldaram a história. Muitos deles buscaram a solidão não por misantropia, mas porque era ali que encontravam clareza. Não é coincidência que as obras mais profundas, as descobertas mais revolucionárias e as decisões mais corajosas tenham surgido em momentos de isolamento. Porque é só quando você se afasta do barulho coletivo que consegue ouvir o que realmente quer dizer. Mas não se engane, essa não é uma jornada fácil. Exige coragem para enfrentar o silêncio, disciplina para resistir à tentação de se distrair e honestidade para olhar para si mesmo sem filtros. A maioria das pessoas prefere a ilusão da companhia constante à realidade de se conhecer. Elas trocam a profundidade pela superficialidade, a autenticidade pela aprovação, a liberdade pela segurança de nunca ficarem sozinhas consigo mesmas. E assim passam a vida inteira sem nunca saber quem realmente são. No entanto, aqueles que ousam fazer esse caminho descobrem algo extraordinário. A solidão não é o oposto da conexão, mas sua base. Quando você não precisa dos outros para se sentir completo, pode amá-los de verdade. Quando não depende deles para sua felicidade, pode compartilhar as suas sem reservas. E quando não tem medo do silêncio, pode ouvir o que os outros têm a dizer sem projetar suas próprias carências. Isso muda tudo. Seus relacionamentos deixam de ser transações e se tornam encontros. Suas escolhas deixam de ser reações e se tornam expressões. Sua vida deixa de ser uma performance e se torna uma experiência genuína. E o mais surpreendente? Quanto mais você se basta, mais o mundo parece querer se conectar com você. Porque as pessoas sentem, mesmo que não saibam explicar, que você não está ali para tirar nada delas, e sim para oferecer algo verdadeiro. A sociedade vende a ideia de que a felicidade está em ter mais amigos, mais likes, mais conquistas, mais coisas. Mas a verdade é que a felicidade está em ser mais você mesmo, mais presente, mais inteiro. E isso só é possível quando você aprende a ficar sozinho sem se sentir solitário. Porque no fim das contas, a solidão não é o problema. O problema é nunca ter aprendido a estar consigo mesmo. Você pode passar anos acreditando que ama certas coisas, que deseja determinados caminhos, que se encaixa em certas expectativas, até o dia em que, em silêncio, percebe que nada daquilo era realmente seu. Talvez tenha passado a vida perseguindo sonhos que não eram seus, vestindo máscaras que nunca lhe serviram, repetindo falas de um roteiro escrito por outros. E esse momento de revelação, por mais doloroso que seja, é também a chave que abre a porta para a verdadeira liberdade. Porque uma vez que enxerga as ilusões que te mantiveram aprisionado, uma vez que reconhece as mentiras que contou a si mesmo, algo extraordinário acontece. Você ganha o poder de escolher diferente, de viver de acordo com o que pulsa dentro de você, e não com o que foi imposto de fora. Essa coerência entre o que você é e o que você vive é o que chamamos de integridade, no sentido mais puro da palavra, ser inteiro, não dividido contra si mesmo. E é justamente essa integridade que o mundo não quer que você tenha. Porque pessoas inteiras são difíceis de controlar. Elas sabem o que querem e o que não querem. Sabem quem são e quem não são. Não se deixam levar por modismos, pressões ou propagandas. Tomam decisões baseadas em seus próprios valores, não no que acreditam que vai agradar aos outros. E quando você alcança esse estado, algo muda para sempre. Você deixa de ser um consumidor passivo da vida e se torna o autor da sua própria história. Mas há outro segredo que ninguém te conta sobre a solidão, é nela que nasce a criação. Todas as grandes obras de arte, literatura, música, filosofia, elas não surgiram em reuniões de comitê. Surgiram de indivíduos que souberam ficar a sós com seus pensamentos, que permitiram que as ideias amadurecessem sem interrupções, que mergulharam fundo sem a fragmentação causada pelo barulho constante do mundo.
No entanto, vivemos em uma era que torna esse mergulho quase impossível. Somos incentivados a estar sempre conectados, sempre disponíveis, sempre estimulados. A ideia de simplesmente sentar e pensar se tornou quase pitoresca, algo de uma época distante e esquecida. E, no entanto, é justamente essa capacidade de contemplação silenciosa que alimenta o pensamento profundo, a criação autêntica, a verdadeira inspiração. Quando você está o tempo todo bombardeado por ideias alheias, opiniões alheias, conteúdos alheios, nunca há espaço para que as suas próprias ideias floresçam. Você se torna uma câmara de eco, repetindo o que absorveu, em vez de gerar algo novo. Mas na solidão, no silêncio, a sua voz finalmente tem chance de emergir. Seus pensamentos ganham espaço para se desenvolver. Sua criatividade se desdobra. Por isso, regimes autoritários sempre temeram a solidão. Eles preferem atividades em grupo, experiências coletivas, vigilância constante. Porque quando as pessoas ficam sozinhas, começam a pensar por si mesmas. Começam a questionar a narrativa oficial. Começam a se lembrar de quem são além do papel que lhes foi atribuído na engrenagem social. E embora nossa sociedade não seja abertamente totalitária, ela alcançou algo semelhante por outros meios. Criamos um mundo onde a solidão verdadeira se tornou quase inacessível. Mesmo quando estamos fisicamente sozinhos, não estamos realmente sós. Estamos checando dispositivos, consumindo conteúdo, mantendo-nos conectados. Perdemos a arte de simplesmente estar conosco, de sentar em silêncio sem uma agenda específica. O resultado é uma espécie de pobreza espiritual, um vazio que tentamos preencher com mais estímulos externos, mais entretenimento, mais atividade. Mas a fome persiste porque o que realmente nos falta é algo que não pode ser comprado ou consumido, nós mesmos. A presença plena de quem somos, a experiência do nosso próprio ser. E é justamente isso que a solidão oferece. Não se trata de isolamento ou solidão dolorosa, mas de estar presente para si mesmo, de voltar para casa dentro de você. Quando você faz isso com regularidade, quando reserva espaço para a solidão genuína em sua vida, descobre algo surpreendente: você é suficiente. Não precisa de tudo que a sociedade diz que precisa. Não precisa estar sempre fazendo, sempre conquistando, sempre buscando aprovação. Você pode simplesmente ser, e esse ser já é completo. Esse é o grande segredo que o mundo não quer que você descubra. Porque se você perceber que é suficiente como é, toda máquina de manipulação perde o poder. Não podem mais vender produtos que prometem completá-lo. Não podem mais controlá-lo pelo medo da exclusão social. Não podem mais pressioná-lo a se encaixar em expectativas que nada têm a ver com quem você realmente é. Uma pessoa que encontrou sua suficiência na solidão é verdadeiramente livre. Não uma liberdade abstrata, filosófica, mas uma liberdade prática concreta. Livre para fazer escolhas baseadas no que realmente importa para ela. Livre para se afastar de situações que não a servem. Livre para ser quem é, sem desculpas ou fingimentos. E talvez o mais importante, livre para se conectar de verdade com os outros. Porque a conexão autêntica só acontece entre duas pessoas que já são completas em si mesmas. Quando duas pessoas vazias se encontram, não criam plenitude, criam uma dança complicada de necessidades mútuas. Mas quando duas pessoas inteiras se encontram, criam algo belo, algo que enriquece ambas sem diminuir nenhuma. Esse é o verdadeiro poder da solidão. Ela não é um problema a ser resolvido, mas um presente a ser recebido, um espaço a ser valorizado, uma prática a ser cultivada. A capacidade de estar só é a base de toda liberdade genuína, de todo relacionamento autêntico, de todo trabalho criativo, de todo pensamento profundo. Por isso eu convido a experimentar a solidão não como um castigo ou uma obrigação, mas como uma exploração. Passe tempo sozinho, sem distrações. Sente-se consigo mesmo, escute o silêncio, conheça quem você é quando ninguém mais está olhando. Você pode se surpreender com o que vai descobrir. Talvez perceba que é uma companhia muito mais interessante do que imaginava. Talvez descubra que passou a vida fugindo justamente daquilo que mais precisava encontrar, você mesmo. E ao se encontrar, você encontrará uma liberdade que o mundo não pode lhe dar nem tirar. A liberdade de ser suficiente exatamente como é aqui e agora, sem precisar de nada nem de ninguém para se completar. Essa é a sabedoria da solidão, e ela está ao seu alcance, se você tiver a coragem de abraçá-la.